Bom dia! Seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento aqui na TV Petrópolis. Hoje nós vamos entrevistar Etiane Araldi, que é psicóloga, mestre em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Psicologia Social pela UERJ e com pós-doutorado em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense. A nossa pauta, a incubadora de tecnologia e economia solidária do Instituto Federal do Rio de Janeiro, em Niterói. Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. Eu sou Márcio Campos e estamos começando uma nova edição do programa hoje com a professora Etiane Araldi, que é uma das coordenadoras do Instituto de Tecnologia de Economia Social e Solidária do Instituto Federal de Niterói. Etiane, prazer tê-la aqui com a gente. É sempre um prazer de falar sobre economia social e solidária, né, incubadoras, processos de transformação. E tem dois conceitos aí que, só para a gente apresentar para o nosso público, que são importantes, né? É o conceito de incubadora, né, e o conceito de uma incubadora de uma economia social e solidária. Como é que essas coisas se conectam e transformam a vida de uma região? Márcio, muito obrigada, viu, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, com as pessoas que estão nos assistindo. Então, vamos começar pela economia solidária, né? O que é a economia solidária? Eu gosto de definir a economia solidária tanto como um movimento social, como uma política pública, né? Que já tem uma longa história no Brasil, buscando reinserir, né, a vida no centro da economia, né? Porque a forma de organização do trabalho no capitalismo é uma forma muito agressora das pessoas, dos trabalhadores, do meio ambiente, muito individualista, competitiva, né? Então, na economia solidária, a gente busca construir redes de cooperação, né? Um trabalho em rede, para modos de produção, de comercialização e de consumo de forma justa, né? Associados a um projeto de sociedade, do bem viver, do cuidado com si mesmo e com o mundo, né? A gente busca também democratizar a economia, né? Que as próprias comunidades consigam fazer a gestão dos processos produtivos e das riquezas dos seus territórios, né? A gente tem, inclusive, sistemas de finanças solidárias, bancos comunitários, né? Que permitam que as pessoas se apropriem da economia, né? Esse é o projeto principal da economia solidária. As incubadoras, elas buscam também reinventar essa ideia da incubadora de empresas que costumava existir, né, nas universidades, nos institutos federais, nesse sentido, né, de fomentar uma economia outra, né? Então, nossos compromissos são com os empreendimentos econômicos solidários, que em geral se organizam em fóruns, né? A gente tem fóruns de economia solidária nos municípios, nos estados, temos o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que são espaços que reúnem tanto gestores públicos, esses trabalhadores e nós, que somos as entidades de apoio e fomento, né, essas incubadoras, que são grupos, né, de
estudantes, docentes, servidores, né, dessas instituições, que vão se preocupar em produzir conhecimento, produzir tecnologia para esses grupos, para esse interesse comum, né, dessas comunidades e desses territórios. Etiane, e como é que é a história da incubadora de economia solidária do Instituto Federal do Rio de Janeiro, em Niterói? Então, a nossa incubadora, ela surge junto com o próprio campus, né, Niterói, esse campus do IFRJ, ele começou a funcionar entre 2016 e 2017, né, então a gente sempre conta que a nossa incubadora foi criada antes ainda de ter alunos, né, porque tem um processo de construir, né, os cursos, então a gente começou a incubadora com ex-alunos de cursos de curta duração, né, são cursos FIC, cursos de formação inicial e continuada. Então, esses ex-alunos de cursos de curta duração começaram a fundar com a gente a incubadora, então a gente teve um processo, né, de formação interna, né, muitos servidores também não tinham contato com a temática, mas ao mesmo tempo que a gente foi se formando, a gente já começou um trabalho de assessoria ao Fórum Municipal de Economia Solidária de Niterói, que é um fórum muito grande, né, Niterói, então, é um município que tem políticas públicas, né, consolidadas de economia solidária, articula mais de 1.000 empreendimentos esse fórum, né, então a gente se estruturou já construindo uma parceria com o fórum, de levantamento das demandas, e formando os nossos estudantes ao mesmo tempo, né, para atender essas demandas. E de lá para cá, como é que tem sido esse processo de interferência dentro da realidade de Niterói? Porque, é claro, a gente vê, sempre tem uma questão, né, de que a economia social e solidária, as empresas dessa economia, às vezes não conseguem competir, né, com as empresas capitalistas por natureza, né? E aí, como é que essa incubadora ela interferiu nesse processo dentro da região de Niterói? Como é que isso está transformando, fermentando esse ambiente de negócio, vamos dizer assim, solidário em Niterói? Então, Niterói, como tem, né, políticas públicas já consolidadas, eles têm um circuito forte de feiras, né? Então, a nossa atuação se deu principalmente nas demandas que os trabalhadores vão tendo, né, nesse processo todo. Então, digamos, é um fórum que tem muita procura. A gente tem hoje uma sistemática, né, que isso é a gente que faz como incubadora, junto com o movimento de formação, uma formação introdutória em economia solidária, que tem um fluxo para as novas pessoas, tá, que estão chegando. Tem um fluxo de 60 pessoas por mês, né, que estão procurando, se inscrevendo no Centro Público de Economia Solidária. Então, a nossa atuação teve um impacto grande nesse âmbito da formação. Então, a gente fez um diagnóstico participativo, né, com essas centenas de empreendimentos, né, de quais eram os tópicos que eles tinham demandas, né, então surgiu demandas na área do artesanato e cultura, na área ambiental, e aí a gente vai fazendo essas formações de forma muito orgânica, né, com a organização do fórum, né, então tem formação nas plenárias, tem esse fluxo, né, que eu te falei mensal, né, de duas formações, né, ciclos, né, então, para coordenar as feiras, para melhorar os processos das feiras, a gente fez um curso de coordenação de feiras, formou uma rede de educadores populares em economia solidária do município, né, para que não só a gente, como instituição educacional, fosse formador, mas também, né, esses trabalhadores e trabalhadoras, né, então tem um impacto grande aí na formação, né, a gente atende aí, são beneficiários dessas ações em torno de 500 trabalhadores por ano, né, então é um fluxo já bem estruturado, e a gente tem um papel na própria formulação das políticas públicas, né, Niterói lançou recentemente um programa de fomento aos empreendimentos, né, de repasse de recursos públicos, né, diretamente para os empreendimentos econômicos solidários, e a gente atuou no desenho desse programa, na seleção dos empreendimentos, a gente atua também na formulação de políticas públicas nacionais, né, hoje a gente está em diálogo permanente com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério do Trabalho e Emprego e MEC, desenhando políticas de fomento à economia solidária
na rede educacional, né? Então, sobretudo, eu faço parte da rede IFE-EcoSol, que é uma rede que a gente criou para fomentar a economia solidária e as tecnologias sociais nos institutos federais, né? Então, a gente acabou de ser lançado um dos resultados, né, dessa ação, que é o programa Manuel Quirino, né, que vai fazer formações, né, em economia solidária nos institutos federais de todo o Brasil, né? Então, a gente acabou de submeter proposta também, né, no IFRJ. A gente assessora também, no momento, as conferências livres do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação nessa área de economia solidária e tecnologias sociais. Tem agenda agora em Brasília, dia 28 e 29 de fevereiro. Vai ter a Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação também nessa semana, 26 e 27 de fevereiro, se eu não me engano. Então, a gente tem uma atuação assim que... a gente também já assessorou diretamente empreendimentos, né, cooperativas de catadores, e 13 empreendimentos de alimentação saudável no município. Então, é uma ação que vai desde a assessoria direta a empreendimentos, a essa formação, né, que atende mais indiretamente, numa escala maior, né, centenas de trabalhadores do fórum, e a atuação nas políticas públicas também, né, construindo, direcionando, né, as políticas dos municípios, estados e do próprio governo federal para a economia solidária. Etiane, Niterói recentemente, assim como Maricá, criou uma moeda local, que é o Araribóia, né? A gente vai fazer um breve intervalo agora e queria, na volta, falar um pouquinho como é que isso dialoga com a economia social e solidária aí, como é que a incubadora está vendo isso, como é que vocês estão trabalhando em cima disso, mas isso vai ficar para depois do intervalo, a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, entrevistando Etiane Araldi, que é psicóloga e uma das coordenadoras do Instituto Federal do Rio de Janeiro, da incubadora de tecnologia em economia social e solidária. E aí a gente encerrou a primeira parte do programa falando sobre economia solidária, incubadora, e também fechamos para falar agora sobre a questão da moeda social de Niterói, o Araribóia, e suas integrações e relacionamentos com a economia social e solidária e com a incubadora. Etiane, o que isso muda no diálogo de vocês com a comunidade? Então, a moeda, assim, primeiramente é importante destacar que Niterói já tinha uma experiência de banco comunitário, né, no Preventório, então já tinha uma circulação de moeda social, né, nesse bairro. Com a moeda Araribóia, isso se torna uma estratégia, né, de toda a cidade, apoiada pelo poder público, né? Esses recursos que eu falei, então, em Niterói, os empreendimentos hoje estão acessando recursos públicos, né, do município para suas atividades, e esses recursos, eles já são resultado da circulação da moeda Araribóia, né? A partir da operação da moeda nesse âmbito local, que se conseguiu esse recurso para que os empreendimentos possam fortalecer as suas ações, né? Então, cada empreendimento pode pedir até R$100 mil
para ser usado conforme as suas demandas, né? E isso já foi, por exemplo, um impacto, né, do Banco Araribóia, né, que se tornou uma estratégia do poder municipal, né? E aí não sei se a gente fala um pouco mais das próprias moedas sociais, né? Então, o Brasil hoje ele tem uma rede de bancos comunitários, né? É uma referência nessa criação de moedas sociais, né? A gente tem o Banco Palmas como uma experiência pioneira, né? Então, temos aqui, né, na nossa região Maricá, que também já adotava, né, a moeda social, né? E eu vejo que também tem um papel de disseminar a economia solidária para a população, né? As pessoas passam a conhecer, né? Hoje os nossos alunos que chegam no Instituto Federal, quando a gente pergunta, conhece a economia solidária? Aí muitas vezes eles conhecem a moeda araribóia, né? Então, acho que esses são os Bacana. principais impactos, assim, que a gente vê, né? Qual o balanço que você faz, Etienne, desses últimos anos aí da incubadora dentro desse diálogo com o território? O que você acha que é, se consolidou e o que você acha que está faltando para consolidar ainda dentro da economia em Niterói? Certo. Bom, a gente como incubadora, né, se consolidou num momento em que a UF, por exemplo, estava sem incubadora, foi um contexto de pandemia, né, então esse projeto que eu te falei, né, de assessoria a pequenos empreendimentos, a gente fez num contexto de pandemia, de crise econômica, né, então a gente tem tido um papel bem protagonista, assim, no território, né, como instituição, né, que está apoiando, né, esse movimento, né, de economia solidária do município. O que a gente percebe, assim, de lacunas e que a gente quer aprofundar é a questão das juventudes, né, porque o movimento hoje de economia solidária, ele reúne uma geração de trabalhadoras e trabalhadoras, né, mais antiga, assim, e a gente vê, né, que nesse nosso papel como Instituto Federal, que a gente trabalha, então, com estudantes de ensino médio, são meninos e meninas de 15 e 16 anos, né, já atuando na incubadora. Essa tem sido uma próxima linha de ação que a gente está criando, né, como fomentar, né, a economia solidária para as juventudes, né, porque são jovens que têm se inserido no mercado de trabalho muito precarizado, né, muito competitivo, individualista, né, naqueles valores que a gente falou, né, da lógica de produção capitalista, né? Então, muito Uhum. importante que a gente consiga realmente pensar, né, como que as juventudes podem ter esse papel também mais político, né? De repensar a economia, de repensar o seu lugar no mundo, né? Então, isso é a nossa principal frente de ação, assim, para esse ano, né? Uma linha que a gente está abrindo. E o próprio programa esse que eu falei, que é uma parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, né? A gente acabou de fazer a submissão da proposta, então, sendo aprovado, isso vai dominar aí as nossas ações esse ano, né? A gente vai ofertar 2 cursos, um de agente de desenvolvimento cooperativista solidário e um de gestão de empreendimentos econômicos solidários, buscando atender essas demandas de formação em gestão, né? Que os empreendimentos muitas vezes têm dificuldade. A gente aqui em Maricá, a gente tem junto com nessa questão da economia solidária, a gente tem um projeto, um Boca Futuro, e um dos pontos dele é exatamente esse, entrar dentro da escola e educar o jovem a uma nova economia, né? E tem sido muito bacana esse projeto, né? Justamente por isso, por essa mudança dentro da escola já do pensar da questão econômica. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa experiência aí que vocês estão tendo também. Como é que está sendo essa experiência dentro da escola? Como é que vocês estão vendo isso? Que eu acho que é um ambiente bacana para se discutir economia solidária, né? Ótima pergunta, né? Porque é isso, uma incubadora de economia solidária, ela tem uma atuação, né, tanto para fora quanto para dentro, né, de transformação da própria instituição educacional, né? Então, a partir dessa atuação da incubadora, a gente tem hoje disciplinas de economia solidária já no ensino médio, né? A gente tem começado, os estudantes eles constroem também ações práticas, sabe? Feiras de economia solidária no campus, né? Eles também têm as suas produções, né? Alguns produzem artesanato, vende brownie, doces, enfim, né? Então,
A gente também tem buscado fomentar essas iniciativas, né, dos estudantes e das estudantes, né. Nossos alunos, né, estão indo. A gente tem 2 bolsistas da incubadora que estão fazendo economia na UF, né, e quiseram cursar economia já nessa perspectiva de produção de outra economia. Então tem sido bem interessante, assim, essa experiência, né? É uma experiência também de formação em autogestão, né? Porque a gente tem cursos técnicos de administração, e a administração tradicionalmente é uma área, né, que pensa a gestão de forma muito hierarquizada, fragmentada em setores. Então, na economia solidária, nessa experiência, eles vão aprendendo outras formas de fazer gestão, né? De forma democrática, de forma participativa, aprendem a coordenar grupos. Na minha área é psicologia social, né? A psicologia social tem um campo, né, de estudo grupos e das instituições, né? Então, e que são habilidades importantes, relacionais, inclusive, né? Que são úteis para a vida no mundo do trabalho em diferentes âmbitos, né? Então, a incubadora também é esse espaço de vivência, né? Dessas habilidades, né, também, né, interpessoais, coletivas, né, de se ver como parte de um todo, né. Então, inclusive, assim, né, já que a gente está falando aqui de incubadoras também, né, para um público que talvez não conheça, né, as incubadoras, elas são uma estratégia, né, uma ferramenta que pode estar sendo implantada em várias instituições educacionais, né. A gente não tem ainda experiências que eu saiba de ter incubadoras no ensino fundamental, por exemplo, né, em geral está no ensino médio ou na graduação, né, mas são iniciativas que podem ser criadas, né, então se tem alguém aqui assistindo que está em universidades, né, que está em instituições educacionais, né, tem muita experiência acumulada de como fazer esse processo das incubadoras, né, e a gente também pode assessorar novas incubadoras, né, que estão sendo criadas, né, enfim. Etiane, a gente está no finalzinho do programa. Como é que as pessoas fazem para contactar a incubadora? A gente tem um Instagram, que é ITES, ITES, IFRJ Niterói. A gente tem um e-mail, que é ites.cenit, Cenit é de Campos Niterói, tá? Cenit, @ifrj.edu.br. Esses são os nossos principais canais de contato, né? O Instagram é legal, assim, ali a gente está sempre postando as ações, né? E ali vocês respondem a qualquer dúvida que tenha sobre a incubadora. Qualquer dúvida, e podem nos procurar também no próprio IFRJ, da Campus de Niterói, que fica no Sapê, na estrada Washington Luiz, naquela região de Pendotiba, né? A gente também está ali. O próprio Centro Público de Economia Solidária, como a gente trabalha muito junto, né, com a Prefeitura de Niterói, né, a Casa Azul, que fica no centro de Niterói, que é o Centro Público de Economia Solidária, também é um canal de contato, né, com a gente e com essas redes que atuam na economia solidária no município. Etiane, muito obrigado pela sua entrevista. Espero te encontrar novamente aqui no programa para falar sobre outros projetos da incubadora. A gente está aqui à disposição para divulgar esse projeto que é muito bacana de vocês, né? Muito obrigado pela tua entrevista. Eu que agradeço, Márcio. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado a todos. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.